mundo, Senhor. Que o Senhor abençoe esses jovens e que o Senhor possa fazer grandes homens e grandes mulheres, ó Deus, na tua presença, e que todos eles sejam cabeça por onde eles forem, Senhor, e não cauda. Ó Deus, e aqui está teu servo, o professor Gil, toma ele em tuas mãos, ó Espírito de Deus, e usa o teu filho com poder e autoridade. Que ele seja um instrumento teu nas tuas mãos, e como o Senhor sempre tem usado ele na pregação da tua palavra, no ensino, usa o teu filho nessa noite para falar à tua igreja, Senhor. Pois oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e a paz para quem está vivo, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos e que a bênção do Senhor estejam com todos aqueles que são filho na fé do nosso pai Abraão. Louvado seja Deus. Obrigado por ter deixado a água aberta. Deus te abençoe, varão. Também desejar um feliz Dia dos Pais para os pais presentes e até ausentes, os vovôs. Parabéns aos filhos que têm seus pais, às esposas que têm seus maridos que são pais. Mas o que nós vamos refletir nesta noite pode ser uma reflexão que nos traga daqui um sentimento azedo de descumprimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Me foi dado um tema, sementes da obediência, e me foi dado um texto, Gênesis 22. Eu gostaria de já ler com os irmãos, sem mais delongas. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Estou com minha esposa, ali, Elisama, nossos filhos, Emily, Sofia e Gael Guilherme. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muitos bebês aqui, sem querer comparar, mas a glória que Deus derramou sobre esse menino é extraordinária, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem estiver em pecado, não chegue perto do menino não, que a glória é grande. Louvado seja Deus. Muito feliz de estar aqui nesta noite, ministrando a palavra do Senhor para os irmãos. Estou fanho, precisando de água o tempo todo aqui, mas eu creio que a missão vai ser cumprida. Abra a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, sente perto de um crente que ele vai lhe emprestar, amém? Porque o crente, ele traz a Bíblia para a igreja e carrega ela por onde for. Louvado seja Deus. Diz assim um texto sagrado a partir do verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lhe ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. Havendo eu adorado, nós tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. E colocou sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui fogo e lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha
amarrou Isaque, seu filho, colocou ele sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para matar o seu filho. Mas, verso 11, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre lá no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras, verdadeiramente te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A igreja diga amém. Uma leitura um tanto longa, 18 versículos, porém necessária para que a gente faça essa exposição desse texto tão importante. Nós, quando olhamos para Abraão, esse personagem tão ilustre na Escritura, não podemos compará-lo com Adão, que é o pai da humanidade, porque Adão não deixou o legado que Abraão deixou. Adão deixou um legado de desobediência. Todos aqueles que foram semeados por Adão são filhos do pecado, descendentes pela carne, e de acordo com Romanos, no Novo Testamento, aqueles que são filhos de Adão têm como herança a morte, mas aqueles que pela fé são filhos de Deus através de Cristo, esses herdam a vida eterna, ele que é o segundo Adão. Eu também não queria compará-lo com outros pais, como a gente vê maus exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas um exemplo como Noé, um exemplo como Davi, um exemplo como Salomão, um exemplo como Jó, esses poderíamos tirar alguns exemplos práticos para a edificação da vida dos irmãos, mas o tempo não permite. Eu quero focar alguns detalhes do texto para que os irmãos tirem daqui, junto comigo, lições para a sua vida e para a sua família. Todos atentos ao que o versículo 1 diz: depois destas coisas, Deus colocou Abraão em prova. É difícil nós encontrarmos uma pessoa que consiga diferenciar o que está acontecendo na sua vida, se é coisa do diabo ou se é coisa de Deus. Às vezes nós estamos dizendo: está repreendido para algo que vem de Deus e seja bem-vindo para algo que vem de Satanás. O que nós, como cristãos, precisamos hoje é discernimento para entender que aquilo que está acontecendo na sua vida é exatamente algo que vem da parte de Deus. Abraão, ele ouviu a voz de Deus a primeira vez quando ele estava em Ur dos Caldeus, na Babilônia, trabalhando para o diabo, fazendo imagem para o povo adorar. O pai dele, Terá, deixou essa herança maldita da idolatria para ele, e ambos praticavam essa construção de ídolo. E pela Bíblia, tanto aquele que faz, tanto aquele que adora ídolos, eles estão debaixo de maldição e desobedecendo a Deus. A gente encontra isso muito claro em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, onde se fala a respeito de adorar apenas ao Senhor, não fazer ídolos para si e nem adorá-lo. Mas Abraão conseguiu identificar a voz do único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e este abandonou tudo aquilo que era material, porque era uma família bem-sucedida,
e foram em direção a uma terra que Deus havia de mostrar. Quando chegaram em Harã, o pai de Abraão percebeu que lá, nessa terra de Harã, era um lugar para se prosperar melhor de onde eles estavam. E Terá caiu da tentação de não querer ir mais adiante para a terra prometida e resolveu ficar em Harã. E muitas das vezes nós temos um chamado de Deus, temos uma ordem divina e por conta de questões materiais, nós negociamos o ministério, a ordem de Deus, para poder investir naquilo que é terreno, naquilo que é perecível, naquilo que é daqui. E Terá ficou e Abraão resolveu seguir. Lá Deus abençoou Abraão com sua esposa, com escravos e mesmo assim ele saiu em direção à terra de Canaã. No caminho da terra de Canaã, Deus fala com ele, desta vez colocando ele em prova em relação ao seu filho. Os irmãos se conhecem a história de Abraão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 25 de Gênesis, percebe que Deus vem falando com ele, dizendo que vai lhe dar um filho, ele já velho. Dizendo que vai lhe dar um filho, a mulher sendo estéril e ainda velha. E aí, quando ele olha para o pai dele, que com 70 anos teve seus filhos, olha para a situação dele com 75 e a esposa estéril, não vê possibilidade nenhuma, mas diz que Deus vai cumprir na vida dele e lhe dar um filho e será uma grande descendência esse filho. Passaram assim alguns anos, a gente observa Deus repetindo a promessa no capítulo 15, no capítulo 17, a começar lá do capítulo 12 que Deus faz essa promessa. E aí a mulher se apressa um pouco, a fé se abala, a escrava Agar é colocada para Abraão como opção para gerar um filho. Essa mulher tem um filho, qual o nome do filho? Ismael, e esse filho Ismael, ele acaba trazendo complicações na família. Ao invés de semear um filho para obediência, o filho veio da desobediência e trouxe consequências e divisão na família. E aí observa-se no capítulo 21 que Isaac nasce, mas há uma complicação na família e Deus manda Abraão despedir Agar junto com Ismael para o deserto, mas há uma promessa de Deus para Ismael, mesmo no deserto, quando o menino clama, e Deus abençoa esse menino, e mais na frente, Deus vai mostrar uma prosperidade de filhos que vem descendente de Ismael. Israel coloca 12 filhos no mundo, 12 sementinhas, e eles vivem ali na região do deserto de Parã, enquanto Abraão segue com o filho. Por que é interessante dizer que Abraão teve um filho chamado Ismael? Porque no versículo 2, ele diz algo estranho. Ele diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas ele já tinha Ismael. Ismael teria mais ou menos 14, 15 anos quando Isaac nasceu. E aqui, alguns dizem que é possível Isaac ter 15, 20 ou no máximo 25 anos quando ele está sendo conduzido até o Monte Moriá para morrer. E observe que não é só no versículo 2 que Deus vai dizer que é o único filho. O versículo 12 também, Deus disse: tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, quando você vai observar essa declaração de que Deus está dizendo que Isaac é o seu único filho, aí quando a gente lê Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4 e Hebreus capítulo 11, a gente vai comparar a teologia bíblica do Novo Testamento olhando para essa realidade. Por que é que Deus não considera os descendentes de Ismael como filhos legítimos daqueles que são filhos de Abraão pela fé? É uma discussão muito ampla dentro do campo teológico para a gente entender
por que que o filho da mulher livre é que é considerado conforme Gálatas capítulo 4 e não o filho da escrava. O filho da promessa é Isaque, e justamente o filho da promessa que Deus diz, você vai me oferecer em sacrifício. Uma outra observação que é importante colocar aqui é que quando Abraão estava lá na Babilônia, chamado os caldeus antigamente, lá era muito comum as pessoas pegarem seus filhos e sacrificarem aos deuses. Abraão, ele vai de forma muito confortável sacrificar o seu filho, agora o seu único Deus, o Deus Jeová. Ele não estranha o fato de Deus pedir o seu filho, mas ele lembra que é desse filho que virá muitos descendentes, e a gente vai colocar algumas observações aqui. Um detalhe é que esse filho era o filho da promessa. O versículo 2 diz que é o filho a quem ele ama, e esse filho amado por Abraão é agora pedido em um monte que precisa 3 dias de caminhada para poder chegar. De caminhada Abraão entende, porque eu fiz alguns cálculos de Ur dos Caldeus até Harã e a terra do Egito, e depois ele volta para Canaã. Toda essa trajetória daria uma média de 2.000 quilômetros. Andando a pé, com um jumentinho para ajudar na esposa e algumas bagagens que ele tinha que levar pela frente. Alguns dizem que saindo daqui de João Pessoa para São Paulo seria uma média para dar uma noção do quanto seria essa caminhada de Abraão, que ele foi da terra onde ele mora, na sua parentela, para poder chegar na terra de Canaã. Uma orientação espiritual para todos os irmãos é que muitas vezes algo para acontecer na nossa vida, a gente precisa mudar de lugar. A gente precisa tomar decisões dolorosas. A gente precisa se afastar de pessoas. E uma questão dolorosa é quando essas pessoas que a gente precisa se afastar são pessoas da família. Às vezes são pessoas do trabalho, às vezes são pessoas da escola, às vezes são amizades da infância, mas aqui está dizendo, se você não se afastar da parentela, a coisa não vai acontecer. Então, aquele local da parentela era um obstáculo para que se cumprisse isso na vida de Abraão. Interessante é o Monte Moriá. Alguns estudiosos do hebraico dizem que Moriá significa ordenado por Deus ou visto por Deus. Mas há um teórico do hebraico que eu fico mais com essa tese, traduz Moriá com 2 palavras, Moré, que quer dizer ensino, e Iá, que é a abreviatura de Iavé, que é muito usado no Antigo Testamento para Deus. Seria lugar de Deus ensinar, ou lugar de ensino de Deus. Nesse mesmo monte Moriá, que Abraão sacrificou Isaque, Davi também ofereceu um sacrifício na eira de Araúna, quando um anjo feriu ele, depois dele ter contado o exército, feriu uns 70.000 soldados, e Davi fez uma oferenda, um sacrifício a Deus, para cessar essa matança por desobediência de ter contado o exército. A gente vai ver isso tanto em Reis como em Crônicas. Salomão construiu o primeiro templo, uma grande obra, o templo de Salomão, neste Monte Moriá. E já no nosso tempo, na nossa era cristã, os islâmicos, os irmãos dos judeus, por parte de Abraão, eles construíram o Domo da Rocha, uma mesquita, que é aquela cúpula de ouro que tem nas fotos principais de Jerusalém. Ali, no Domo da Rocha, há uma mesquita de onde eles acreditam que Maomé subiu para o céu naquele lugar, e ali eles consideram também foi onde Abraão ia oferecer Isaque. Esse local aqui é um local também considerado sagrado por conta desses eventos que envolvem Abraão, Davi e Salomão, e para os muçulmanos envolve Maomé. Os muçulmanos acreditam que Maomé tinha uma ligação tão grande com Alá, que é o nome árabe que eles dão a Deus, que ele tinha a mente conectada ao trono de Alá, que tudo que Alá pensava, ele pensava também e escrevia.
E o Alcorão foi escrito justamente assim, tudo que vinha na cabeça dele, ele escrevia o Alcorão. Eu já li, se os irmãos observarem, não tem como o mesmo Deus da Bíblia ser o mesmo Deus do Alcorão, porque tem coisas extremamente absurdas que o Deus da Bíblia jamais diria e ordenaria fazer. E continuando a nossa leitura a partir do versículo 3, Abraão, ele se levantou, ele tomou decisão. Repete comigo, é preciso tomar decisão. Essas decisões, elas influenciam no presente, influenciam também no futuro. Por isso que essa temática de sementes do futuro e sementes de obediência é interessante a gente considerar não só nesse mês dos jovens, na direção aqui dos trabalhos, mas a gente considerar ao longo do dia a dia que as nossas decisões vão repercutir em resultados que podem ser bons ou ruins para o resto da vida. Ele se levantou no versículo 3, pela manhã de madrugada. Olha, falando sério, as pessoas que têm vontade de cumprir algo não se levantam de meio-dia, levanta logo cedo, sim ou não? A pessoa quando está com vontade de ir para um lugar que quer mesmo ir, aí acorda logo cedo, já fica logo adrenalina acesa porque está querendo ir. Talvez a primeira escola, talvez a primeira viagem, talvez quando vai para um lugar que sonha ir, você acorda de madrugada porque você está querendo muito ir. Abraão está provando que quer muito ir para esse lugar que Deus mandou, porque ele acordou de madrugada. Preparou o jumentinho e foi cortar lenha. Quem é que acorda de madrugada para ir cortar lenha? Chamou os moços, chamou o menino, já estava orando a Deus para dizer o que é que eu vou dizer a Isaac, para convencer Isaac de que ele vai ser o presente de Deus nesse dia dos pais. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Andou o primeiro dia, andou o segundo dia, ele estava em Berseba, para o Monte Moriá. Alguns calculam uma distância de 70 a 80 quilômetros. A gente poderia dar aí uma média de 25 quilômetros por dia, andando para poder chegar ao terceiro dia nesse lugar. 25 mais 25 mais 25, 75, eu estou dando essa média de 25 quilômetros. Talvez daqui para a praia, daqui até o Busto Tamandaré, indo, voltando e indo de novo, era a distância que ele seguiria aqui a pé. O problema é que é um lugar de montanhas, não é um lugar fácil de andar. E mesmo assim, isso não trouxe dificuldade para eles. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, verso 4, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com um jumento. Situação, né? Fazer essa viagem todinha para poder fazer companhia a um jumento. Tem que ser muito servo, tem que estar muito disposto, mas vocês devem ir até aqui. Você sabia que tem coisas que você precisa fazer, que você tem que afastar determinadas pessoas para não estar dando opinião e atrapalhar a situação? Já imaginou esses moços subindo e Abraão dizendo, olha, vai ser agora, meu filho, eu vou te sacrificar. O que é que esses moços aqui iriam dizer naquele momento? Afasta quem pode dar opinião contrária, afasta quem não tem a ver com o negócio e vai só tu e quem realmente está no negócio para poder a coisa acontecer. Olha só o versículo 5 que diz, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, eu e o moço iremos, tudo certo. E havendo adorado, voltaremos. Vai haver adoração, vai haver subida e vai haver descida. Está indo Abraão e o moço. Ele está dizendo, voltaremos. Ou ele vai desistir, ou ele está acreditando que, além de sacrificar o menino, Deus é poderoso para fazer o menino ressuscitar. Quem está entendendo, diga amém.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Irmão, preste atenção a esse menino. Esse menino é muito especial. Porque a lenha vinha em cima do jumento. Tudo bem, jumento para carregar a lenha. Agora ele vai subir um monte com a lenha nas costas. Tira a lenha do jumento e bota em Isaque. O menino que acorda cedo, que ajuda o pai a cortar a lenha, que anda 3 dias e que está disposto a ir com o pai e sacrificar no monte que Deus havia de mostrar. Esse menino, que é uma semente de obediência, ele agora está questionando, porque ele já viu o pai sacrificar. No capítulo 21, o pai faz o bosque e começa a sacrificar lá. E aqui ele vai observar: meu pai, estou estranhando, porque aquilo que o senhor vem fazendo, está faltando alguma coisa. Está tudo bonitinho, a gente trouxe tudo, mas está faltando alguma coisa. Meu pai, verso 7, ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cordeiro é o animal pequeno, aí quando ele cresce, o nome é carneiro, que é o macho, e a fêmea é chamada de ovelha. E o versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha, irmãos, quando a gente não tem resposta, dê essa frase aqui: Deus proverá. Amém? Às vezes a situação está crítica, que você não sabe o que dizer, aí Ramos, você vai dizer: Deus proverá. Não, mas essa situação aí, essa situação das cadeiras, como é que vai ser para pagar? Deus proverá. Mas essa construção, essa reforma aí, como é que vai ser para pagar? Como é que vai ser? Deus proverá. E aí, é claro, mas tome cuidado com a faca de 2 gumes, de você comprar mansão, comprar carro elétrico e dizer que Deus proverá para pagar e você não fazer sua contabilidade certa, aí ficar dizendo Deus te pague e depois prestar conta a Deus, mas assim: rapaz, tu fizesse uma dívida lá, volta para tu pagar, porque eu não fiz acordo nenhum contigo para pagar. Aquele negócio do Deus te pague, muita gente está sofrendo as consequências. Olha só, no versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E mais uma vez diz: assim caminharam ambos juntos. É muito importante isso aqui. Quando pai e filho fazem as coisas juntos. O versículo 6, juntos. O versículo 8, de novo, juntos. Quando eles acordaram juntos. Quando eles caminharam, juntos. Quando eles subiram o monte, juntos. Aí vem a pergunta: você e seu filho estão fazendo coisas juntos? Você está passando dia com ele? Ou você substitui sua presença com presentes? Porque existem os pais que são os pais dos presentes e existem os pais que são presentes. Quem está entendendo, diga amém. E nenhum presente consegue causar influência na vida de um filho do que um pai presente. Diga amém. E Abraão e o filho foram juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar. Imagina o coração de Abraão, ele preparando o altar. Altar geralmente tem pedra. Altar geralmente tem lenha. Altar geralmente tem um que vai morrer. Porque a adoração do sacrifício no altar tem que ter algo para morrer. Algo vivo que vai morrer. Olha, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Mudou a posição. Ele vinha com a lenha nas costas, agora ele está sobre a lenha. A lenha estava em cima dele, agora ele está em cima da lenha. Mudou. A lenha sai do jumento, vai para Isaque. Agora a lenha vai para o altar e Isaque é colocado sobre a lenha e amarrado. Jesus do céu, que pai é esse que coloca o filho amarrado sobre a lenha para matar e tocar fogo? E estendeu Abraão a sua mão
tomou o cutelo. O que é o cutelo? Uma faca para imolar o filho. Se fosse no sertão a história, seria assim, ó. Pegou a peixeira para matar o bichinho. Seria assim a tradução. Pegou a peixeira para matar o bichinho. Entendeu isso aí? Tu que é de lá, daquelas áreas. É? Tem jeito. Meleque Adonai, né? O versículo 11. O anjo do Senhor. Alguns usam a expressão anjo do Senhor para identificar uma cristofania. Jesus Cristo no Antigo Testamento. Quando esse Meleque Adonai ou Meleque Yavé aparece no hebraico original, em algum versículo, como ele apareceu para Abraão e foi adorado, apareceu para Daniel e foi adorado, quando ele é adorado, há um indício de que ele não é um anjo qualquer, ele é o Cristo manifestado no Antigo Testamento. E Jesus, ele disse no Evangelho de João, antes que Abraão existisse, eu sou, ou uma outra tradução pode ser, eu era. O anjo do Senhor lhe bradou, pode ser que não seja, porque ele não está adorando. E pelas expressões lá do versículo 16, parece que ele está dando um recado em nome de Deus, não dizendo que é Deus, quando ele vai falar com Abraão diretamente, lhe dizendo novas promessas. Bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Espera aí, sai lá de Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã, dá 2.000 quilômetros, não dá para medir se o cara teme a Deus? Quer dizer, abandonar toda a riqueza herdada dos ídolos que ele vendia. Isso não era o suficiente para mostrar que ele temia Deus? Quer dizer, acordar de madrugada, preparar a lenha, caminhar 3 dias, subir o monte, não era o suficiente para mostrar que ele temia Deus? O sinal do temor a Deus foi pegar o que ele ama e sacrificar no altar para Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado por seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Na ocasião em que Abraão não tinha mais nada para fazer a não ser cumprir a ordem. Na ocasião em que Abraão estava entre a dúvida e a fé, entre uma promessa de que seu filho ia ser pai de uma grande nação e agora uma ordem de sacrificar o filho e colocar tudo por água abaixo. Ismael já tinha sido descartado. Quando a gente vai mais adiante, a gente vê Abraão casando com Quentura, tem mais 6 filhos, mas aí é mais na frente, esses filhos não tinha aqui. Achou uma mulher Quentura, não é? E teve mais 6 filhos, né? Teve mais 6 filhos e morreu velho e fardo de dias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, apareceu um cordeiro na hora em que Abraão mais precisava. O que é que a gente aprende com isso? Um animal é oferecido em Abel e Deus recebe. Um animal oferecido por Noé e Deus recebe. Esse animalzinho, ele vem aparecendo no decorrer da história. Quando os servos de Deus vêm precisando, esse cordeiro vem e aparece. Lá Daniel na cova do leão, ele aparece. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele aparece. Uma mulher que estava com problema de fluxo de sangue, ele apareceu lá. Um cego, lá em Jericó, ele também apareceu lá. Olha, de vez em quando ele tem aparecido para mim, quando eu estou em momento de angústia, de tribulação, precisando que o cordeiro apareça, ele vem, aparece, dá a solução, porque é ele que traz a provisão na vida da gente para aquilo que o crente, aquele que é filho de Abraão pela fé e confia no Senhor. Olhe para quem está do seu lado e quando precisar, ele vai aparecer. Pode dizer isso. O cordeiro aparece na hora exata. Ele vai falar na hora exata. Ele vai bradar na hora exata. E quando ele brada, todos têm que ouvir
e se render à voz do Senhor. Uma observação importante é que esse carneiro, ele foi pego e foi colocado no lugar, substituição. Isso aqui representa a teologia do sacrifício de Cristo no Novo Testamento. Ele é o cordeiro vicário. Vicário quer dizer substituto. Paulo, quando ele está falando sobre o pecado na carta aos Romanos, ele dá ênfase ao pecado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A partir do capítulo 4, ele vai desenvolvendo a teologia da justificação. Quando ele chega no capítulo 5, ele vai dizer, justificados por Deus, nós somos. Ele vai viver agora a nossa morte e nós vamos viver a sua vida. Há uma substituição interessante que Paulo, ele vai destacar isso muito bem na teologia em Gálatas, na teologia em Romanos, mas Jesus, ele destaca isso no Evangelho de João, capítulo 8, dizendo, Abraão viu o meu dia. Como Abraão poderia ter visto o dia de Jesus, quando ele está falando com os fariseus? É porque este cordeiro que aparece tem uma representatividade como uma tipologia do Cristo no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que aquela rocha que Moisés feriu representa Jesus no Antigo Testamento, ele feriu a rocha e a rocha é Cristo. E isso anulou o seu direito de entrar na terra prometida. Abraão, quando ele enxerga o carneiro que substitui o seu filho, Jesus está dizendo, ele me viu. Está representado nesse carneiro. O versículo 14 chamou Abraão aquele lugar de Jeová Jirê. Repete comigo. Jeová Jirê. Repete comigo. Jeová Jirê. Eu sirvo a esse Jeová Jirê e eu tenho visto, tenho observado na minha vida de muitos anos a mão de Deus provendo tudo aquilo que é necessário para ser feliz. Tudo aquilo que é necessário para ser feliz não quer dizer tudo aquilo que me envaidece. Porque muitas vezes o que nós mais queremos são coisas que nos envaidecem, não aquilo que nós precisamos. E a gente aprende isso em Mateus capítulo 6. Ele promete ser o provedor daquilo que é necessário e não daquilo que é nossas prioridades vaidosas. Isso é muito importante. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aí o anjo bradou mais uma vez e renova a promessa a partir do 16. Por mim mesmo jurei. Diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multipliquei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Paulo tem uma interpretação diferente desse versículo 18 e também lá de Gênesis 12, quando diz a tua descendência. Ele entende que isso está no singular e no masculino. Na verdade, não é tua descendência, é o teu descendente. Da mesma forma, em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, quando promete Deus dizer que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A descendência é uma palavra feminina, mas o descendente da mulher é uma palavra masculina e aponta para Cristo. Aqui, esse versículo 18, que repete a promessa lá do capítulo 12 de Gênesis, esse texto aqui que fala da descendência, na verdade é um descendente. E a gente vai ver isso aonde? Mateus capítulo 1, versículo 1. Se você quiser acompanhar, eu já estou caminhando para o final. Mateus capítulo 1, versículo 1. Que descendência é esse que traria bênçãos para todas as famílias da terra? Como é que funciona isso? Os irmãos vão entender porque Mateus ele está escrevendo o evangelho para judeus. E os judeus estavam com dúvida se Jesus era o Cristo. João ele aborda Jesus como filho de Deus, mas Mateus considera Jesus como rei dos judeus. E aqui no capítulo 1 e o versículo 1, olha como diz, livro da geração de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi, filho de quem? O descendente
de Davi, filho de Davi. O descendente de Abraão, filho de Abraão. Filho aqui no sentido de descendente. Por que ele é descendente de Davi? Porque ele vai fazer o trono de Davi se tornar eterno. Foi uma promessa que Deus fez a Davi. Por que ele é filho de Abraão? Para poder tornar toda a descendência de Abraão, filhos de Abraão, abençoados por todas as gerações. Jesus, ele vai entrar na genealogia. De verdade aqui, quem estava lendo a Bíblia com o objetivo de lê-la toda, quando chegava na genealogia, pulava e não lia, confesse seu pecado agora. Ali de cima, quem não lia a genealogia, pulava a descendência de um e de outro. Quem pulava, parece que nem lê a Bíblia ali. Ninguém está levantando a mão, tem uma pessoa lá atrás. Irmão, não tem nenhuma mão levantada. Ou o pessoal gosta de genealogia, ou o povo está sem ler. Eu vou ficar com a primeira. O povo gosta de genealogia. Eu não vou nem perguntar. Desse lado aqui, ó. Desse lado, quem já lendo a Bíblia, pulava a genealogia, levanta a mão. Está crescendo. Desse lado aqui, quem pulava, meu Deus, olha, tudo desviado. Quem pulava aqui? Então você não pode dizer que leu a Bíblia toda. E você? Não lia? Pulava também? Não, lia mesmo direitinho? Muito bem. Vamos lá, Abraão gerou Isaac, vamos lá. Isaac gerou... Meu Deus do céu, eu fiz um trabalho no seminário que era colocar em ordem a genealogia. Lá do capítulo 5, do capítulo 10 de Gênesis, do livro de Crônicas, do livro de Números, do livro de Ezequiel, de Mateus e de Lucas. Jogar toda essa genealogia numa ordem para ver se eu achava algum erro. E eu fiquei triste que eu achei alguns erros, né? De nomes e tal. O trabalho está guardado até hoje numa folhinha velha, que isso foi em 2010, mas eu louvo ao Senhor pelo privilégio de entender que o judeu estava sendo usado por Deus para guardar a linhagem sagrada de onde viria o Messias, como prova de que ele seria filho de Davi e filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a gente vai para Romanos, por favor, e para Hebreus para a gente encerrar. Romanos e Hebreus para a gente encerrar. Romanos capítulo 5. 4. Versículo 10 em diante, 9 em diante. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que ele está dizendo é: Abraão foi chamado por Deus e foi justificado pela fé, sem que ainda tenha mandado ele fazer a cerimônia da circuncisão, porque os judeus estavam defendendo que só judeu legítimo e circuncidado é que era filho de Abraão pela fé. Paulo está defendendo que Abraão não era circuncidado e nem existia a lei ainda, e ele foi justificado pela fé. O versículo 11: recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça pela fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Versículo 12: fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também anda na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivesse na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Isso aqui ficou muito claro para quem lê o capítulo todo, que Abraão, ele é pai da fé, não só dos judeus, mas de todos aqueles que confiam no mesmo Deus de Abraão. E o capítulo 11, para a gente encerrar, que fala dos heróis da fé, e aí a gente fazer a nossa oração final. Versículo 8. Hebreus 11, 8.
Diz assim o texto sagrado. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descende tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de retornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que nós estamos tratando aqui sobre um homem de exemplo, um homem de exemplo de sacrifício, um homem de exemplo de fé, não é só sobre como educar seu filho aqui na terra, é como prepará-lo para o céu. Não é só sobre como você prosperar aqui na terra e ter uma descendência depois de você. É sobre como a sua fé ela vai além desta vida aqui. Nós estamos diante de uma teologia que desde a década de 70 tem entrado no Brasil como um câncer, que é a teologia da prosperidade. Que as pessoas são medidas como servo de Deus a partir do que elas têm. Se tem uma Hilux, é de Deus. Se tem um Fusca, uma Brasiliazinha ou qualquer um carrinho, né, mais antigo da década de 80, é o diabo que está operando na vida dele. Se ele mora numa casa sem reboco, é o diabo. Se mora numa mansão, é coisa do céu, é coisa de Deus. Começa a medir a vida da pessoa exclusivamente pelo que ela tem e não pelo que ela é. E aí eu quero deixar algumas considerações finais, já que o tempo me aponta as considerações finais. Eu queria deixar aqui essa observação, os irmãos podem ficar de pé. Todo pai, ele só é pai porque ele semeou um filho neste mundo. E um filho semeado, ele pode ser um exemplo de obediência ou desobediência. Ele pode seguir o exemplo do pai ou de um amigo ou de alguém na internet, num filme. Ele pode fazer do pai o seu herói ou qualquer um que passe na calçada da sua casa. Por isso é importante que você e o seu filho estejam juntos. Você seja a maior influência e o maior amigo. Vou falar em amigo, Abraão, pai de multidão, foi considerado na Bíblia como amigo de Deus. Lições que nós aprendemos nesse texto com esse pai Abraão é que no altar da paternidade deve haver confiança, porque ele foi na confiança, sacrifício, porque ele não mediu, e provisão, porque Deus honrou sua confiança e o seu sacrifício. Confiança, sacrifício e provisão estão sempre no altar da paternidade. As escolhas dos pais podem resultar em bênçãos ou maldição para seus filhos. Escolhas erradas por impulso dos seus pais deixam marcas na sua história e na história dos seus filhos de geração em geração. Aceitar a vontade e a disciplina de Deus é a mesma coisa que dar exemplo de fé para os seus filhos. Os filhos podem copiar o melhor ou o pior do pai e seguir a sua vida em frente. A paternidade material e idólatra de Terá não influenciou na vida de Abraão. E eu quero dizer para você que aquilo que seu pai deixou, seu avô deixou, como maldição na família, você pode ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo de maldição na sua vida e não seguir em frente com essa herança maldita para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém?
A sua mãe, a sua avó, que deixou herança maldita para a sua família, e muitos vão dizer, é igual a mãe, é igual a avó, você é capaz de quebrar pela fé essa herança maldita para a glória do Senhor. A herança de Terá não veio sobre Abraão, porque ele preferiu ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Pai que ouve a voz de Deus, sabe renunciar, sacrificar e ser exemplo para seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo nessa reflexão que Deus não queria um filho morto, Deus queria o coração de um pai. Eu não sei quem manda no seu coração. Você que é pai, você que é filho, você que é mãe, você que é filha. Agora não existe dia dos pais. Existe um povo diante de Deus e um coração sendo concorrido. Na cadeira do nosso coração alguém está sentado. Ou é você com o seu ego, ou é o diabo com a vontade extrema de lhe destruir, ou é Deus querendo lhe salvar. Esse coração que pode ser uma pessoa sem ser Deus. Em Lucas, ele deixou muito claro no capítulo 14, que aquele que não aborrece pai, mãe, filho, esposa, sua própria vida diante de mim não é digno de mim. Nós estamos diante de uma realidade que é mais do que religião. Se você acha que ser cristão e filho de Abraão pela fé é frequentar um templo num domingo, você está muito enganado. Não é frequentar um templo, é ser templo e morada de Deus. Amém? Não é entrar no evangelho, é o evangelho entrar em você. Amém? Não é você entrar no cristianismo, é você deixar com que sua vida siga o exemplo de Cristo, o Cristo vivo, e você como o evangelho vivo sendo pregado para esta geração. Eu quero orar neste momento. Nós, como filhos, nós somos plantados nesta geração, ou como uma semente de mostarda para frutificar e dar sombra, ou como erva daninha para perturbar. Eu sei que tem filhos que têm sido erva daninha na vida de muitos irmãos. Alguns pais aqui estão felizes por ser dia dos pais, outros podem estar tristes porque seus filhos têm dado muito desgosto. E se você, minha irmã, você, meu irmão, tem dado desgosto, seu pai, sua mãe, sua avó, sua família, é o momento de recomeçar, de mudar, para que você seja semente de obediência. E não tem nada mais que alegre um pai e um filho do que a palavra obediente. E uma coisa que eu tenho escutado como professor durante essa minha carreira, lecionando crianças, jovens e adolescentes, uma coisa eu tenho visto, uma coisa eu tenho ouvido: meu filho está muito rebelde, meu filho está muito desobediente. E se você, esse filho